Pela misericórdia de Shri Guru e Gauranga, estamos reunidos no Hridaya Mandir, o templo do seu coração, para continuar a leitura, o estudo, a troca de ideias em torno do Shri Upadeshamrita, a obra sem precedentes de Srila Rupa Goswami, que ele recebe como inspiração divina, que se manifesta diretamente do coração de Gauranga Mahaprabhu. E Srila Gurudeva acaba de contar a história de como é que é o nome dele? Astavaka. Ele convidou esse bicho que se chamava Astavaka e que tinha a forma aparentemente física muito deformada. Por isso, Asta, 8, Vakra, deformações, né? O corpo dele, quando ele andava, assim, para dizer a verdade, ele parecia muito engraçado, né? Mas era também, se alguém olhava para o corpo dele do ponto de vista da percepção corpórea, era uma mistura de muito engraçado com muito triste. E aí os sábios todos reunidos ali na assembleia, na reunião de Janaka Maharaj, o pai de Janaki-Devi, Sita-Devi, esposa de Ramchandra. Todos riram muito quando ele entrou, porque ele foi o último a entrar na reunião, chegou atrasado, e quando ele entrou todos ficaram rindo. E ele, a reação que ele teve é que ele riu muito mais e muito mais alto do que todo mundo. E Janaka Maharaj perguntou para ele por que ele estava rindo tanto. E ele disse: eu estou rindo, mas eu não estou rindo, eu estou chorando, eu estou me lamentando. Eu vim de tão distante e veja só a minha condição. Não posso caminhar direito. Eu só vim aqui para estar com os conselheiros de Maharaj Janaka. Eu ouvi dizer que eles são muito eruditos. Eis aqui Brahmagyanis como Jagyavalkya e tantos outros. Eu vim para ouvir seus discursos e ensinamentos, mas ao invés disso, perdi todas as esperanças. E Maharaj Janaka perguntou: por que você perdeu todas as esperanças? Todos aqui são tão eruditos. E ele respondeu: mas eu não vejo ninguém aqui que seja erudito. Eu vejo que são todos sapateiros. E Maharaj Janaka ficou grave. Ah, eles são sapateiros? Por que eles são sapateiros? Todos eles são sapateiros? Você não percebe que todos eles são pessoas eruditas que vêm que são de Brahmana Vamsha, da dinastia de Brahmanas eruditos? Aí ele respondeu: não, todos que sapateiros. Sabe por quê? Porque os sapateiros trabalham com peles, é tudo que eles sabem. Ah, esta pele é um couro muito áspero, esta pele é um couro muito fino, boa qualidade. Ah, aquela é muito macia e suave. Por isso, eles são da mesma classe dos sapateiros. Eles não podem apurar se a alma é pura ou não. Eles não podem perceber Atma e Paramatma, apenas o corpo, apenas esta pele. Eles são hábeis conhecedores da pele, mas não do Atma. Então todos reunidos ali ficaram envergonhados. E imediatamente Maharaj Janaka aproximou-se dos pés de lótus daquele rishi. O rei colocou-o em seu próprio trono e começou a se desculpar. Eis o mesmo princípio. Você não deve aplicar a sua visão mundana, os seus olhos mundanos aos devotos, a nenhum devoto. Sempre tenham cuidado, não critiquem nenhum Vaishnava para o seu benefício físico ou mental.
em troca de dinheiro, reputação ou qualquer outra coisa. Mas em geral nós agimos contra esta instrução. Se um Vaishnava de alta classe vier influenciar a nossa área, então perderemos nossos benefícios materiais, nossa renda, discípulos, posição, poder e todas as outras coisas. E isso será muito nocivo para a gente, muito prejudicial para a gente. A Gurudeva está usando a sua voz para falar o que algumas pessoas que se colocam na posição de devotos dizem, né, para seus seguidores. Se vier um Vaishnava de alta classe e influenciar a nossa área, nós vamos perder os nossos benefícios materiais. Né? E essa percepção que está retratada nesse discurso, nessa fala, ela é exatamente, extremamente o oposto do que deve ser. Devemos compreender isto desta maneira. Este é o ponto de vista de Rupa Goswami, não é só o ponto de vista de Goswamiji. Então ele fala que agora a leitura chegou à página 63 do livro de Srila Prabhupada, o Néctar da Instrução, e o devoto continua lendo. Se considerarmos os defeitos do corpo de um Vaishnava, devemos entender que estamos cometendo uma ofensa aos pés de lótus daquele Vaishnava. Aí Gurudeva diz, sempre devemos cuidar para não fazer isso. Aí Prabhupada continua dizendo no seu livro, uma ofensa aos pés de lótus de um Vaishnava é muito séria. De fato, Shri Chaitanya Mahaprabhu descreve essa ofensa como Hatimata, a ofensa do elefante louco. Quem descreve assim? Shri Chaitanya, o próprio Mahaprabhu no Shri Chaitanya Charitamrita. Por que ele descreve a ofensa a um Vaishnava como Hatimata, a ofensa do elefante louco? O Prabhupada vai explicar. O elefante louco pode provocar um grande desastre, especialmente quando entra num jardim bem cuidado. Portanto, devemos ter muito cuidado e não cometer nenhuma ofensa contra os Vaishnavas. Todo devoto deve estar disposto a acatar as instruções de um Vaishnava superior. E o Vaishnava superior deve estar disposto, deve estar pronto a ajudar um Vaishnava inferior sobre todos os aspectos. Agora há pouco eu estava assistindo um vídeo em que Srila Gurudeva está fazendo junto com os devotos nos Estados Unidos, na adoração a Giriraj Govardhan. Ele pede para os devotos repetirem em inglês uma oração muito simples. Ó Giriraj Maharaj, por favor, nos dê a sua bênção. Nos permita que nós nos ocupemos no serviço ao Guru Radha Krishna Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu. E nos permita, sobretudo, nos dê a bênção, sobretudo, para que nós sempre honremos todos os Vaishnavas. Então Srila Gurudeva repete, ele pede para os discípulos, os seguidores repetirem essa oração tão simples, mas tão importante, e depois ele fala assim, devemos fazer esse voto de sempre honrar os Vaishnavas e nunca desonrar os Vaishnavas. E esta é a essência desse verso tão importante, que compara o corpo do Vaishnava à água da Ganga, que é sempre pura e transcendental, mas se eu olho para aquela água com visão mundana, eu vejo às vezes bolhas, lixo que jogam, né, no leito do rio. E eu posso, pela minha visão mundana, pelos meus conceitos mundanos, eu posso pensar, não, esse rio está contaminado. Mas o rio nunca se contamina, porque aquele rio
ele emana diretamente, ele vem do oceano Karana, do oceano causal, e ele emana, é a água do oceano causal que lava os pés de lótus de Shiva Vamanadeva, que fura o universo, e a partir daquele furo que ele faz na calota do universo, Ganga Maya desce do plano superior do universo, passa pelos planetas celestiais, faz uma grande viagem até que ela aparece no Kailash, no planeta Terra, e bate primeiro na cabeça de Shiva, que promete mantê-la sempre isenta de qualquer contaminação. Então nós temos, nesta lila, nós temos Shiva Vamanadeva, Vishnu Avatar, Shiva de Mahadeva, Shiva de Shambhu Shiva, que também é Avatar, né? Ele é Avatar, ele é Shakti Vesha Avatar, ele é Shiva Tattva. Shiva é tão especial que ele tem um Tattva só para ele, né? Então ele também está envolvido na história da descida da Ganga, do advento transcendental de Ganga Maya nesse mundo material. Então a gente pode fazer uma analogia com o advento transcendental do Vaishnava. Ele desde criança, em vez de ele ficar brincando com carrinho, com boneca, tudo bem, ele também vai brincar com carrinho, com boneca, mas ele vai sempre associar as suas brincadeiras à adoração a Radha Krishna. Ele sempre vai associar os seus estudos ao estudo do Shastra, né? Como o Prabhupada demonstrou quando era criança, como Srila Gurudeva demonstrou quando era criança, né? Como o Prahlad demonstrou quando era criança. Então, esses Vaishnavas, exatamente como Ganga Maya, eles vêm do mundo transcendental, né? Então a gente pode dizer assim, eu vou honrar um Vaishnava que vem do mundo transcendental, Nitya Siddha Parikarana, companheiro eterno de Krishna, de Radha, de Gauranga Mahaprabhu. Mas os outros eu não vou honrar porque eles têm defeitos como eu tenho defeitos. Mas não, esse não é um ensinamento. Nós vamos, claro, como o verso anterior diz, né, que nós vamos honrar aquele que canta pelo menos uma vez o santo nome, nós vamos honrar, vamos respeitá-lo, reverenciá-lo mentalmente. Aquele que já recebeu Diksha Mantra, que está fazendo seva a Guru e Gauranga Thakura Ji, nós vamos prestar reverências a ele, né? Vamos buscar a companhia dele. E aquele que está completamente mergulhado em prema, Braja Prema, nós vamos servir seus pés de lótus, nós vamos ouvir seu Harikatha, nós vamos tomar sua Mahaprasada. Mas de qualquer maneira, os três nós devemos honrar igualmente. Nós devemos honrar os três, considerando o patamar da devoção em que cada um deles esteja. Aí Gurudeva diz que Swamiji está se referindo a todos os níveis de devotos. O que ele diz? Que todos os devotos iniciantes, bem como os devotos intermediários, os sadhakas, que são iniciados, todos devem ter a disposição para aceitar os ensinamentos de um Vaishnava superior. E o Vaishnava superior deve estar pronto a ajudar os Vaishnavas inferiores. Este é o sintoma do Madhyama Uttama Adhikari. Ele está ajudando os devotos menos avançados. E se ele não estiver fazendo isso, ele estará cometendo ofensas. Ele precisa ajudá-los, é o seva dele. Um é superior ou inferior, quer dizer, o sadhaka, ele será superior ou inferior
segundo sua evolução espiritual em consciência de Krishna. Se você é Madhyamadikari, você deve sempre levar em consideração o nível em que os outros devotos estão, se eles são superiores ou inferiores, e assim você poderá evoluir. Caso contrário, sua evolução cessará. Por isso, sempre tenha cuidado a esse respeito. Aí o devoto continua lendo. É proibido observar as atividades de um Vaishnava puro do ponto de vista material. Aí Gurudeva faz uma interferência e diz: mas hoje em dia vemos que certos devotos reparam nos Vaishnavas ou encaram os Vaishnavas com sua visão mundana. Nós devemos mudar este ponto de vista se é que queremos realmente avançar. E se não mudarmos esse ponto de vista, o que nós estaremos fazendo? Estaremos cometendo cada vez mais ofensas e finalmente estaremos arruinados. Aí o devoto continua lendo. Especialmente para o devoto neófito, considerar o devoto puro do ponto de vista material é muito, muito prejudicial. Aí Gurudeva repete: para devotos neófitos em especial, considerar o devoto puro do ponto de vista mundano material é muito prejudicial. Gurudeva repete. E o devoto continua lendo. Deve-se, portanto, evitar observar o devoto puro do ponto de vista externo. Deve-se, isso sim, tentar ver os aspectos internos e compreender como ele está ocupado no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Ele deve ter sempre muito cuidado, diz Gurudeva, e observar como os Vaishnavas puros, ou como o Vaishnava puro está ocupado no transcendental serviço amoroso a Krishna. Mas se ele está sempre ofendendo, não pode encarar o Vaishnava com a visão adequada. Mas isso nós devemos procurar fazer. Encarar o Vaishnava com a visão adequada. Trinada piso nityana tarora pisa hishnuna amani namanadana kirtaniya sada. Mahaprabhu, ele coloca nesses 4 princípios, nesses 4 padrões de conduta, ele coloca todo o segredo da vida espiritual. Trinada piso nityana tarora pisa hishnuna amani namanadana kirtaniya sada. E no livro Harmonia, que é uma coletânea de conversas e outras falas de Srila Gurudeva ao longo de suas mais de 30 e poucas viagens, 33, 34 viagens ao redor do mundo, Gurudeva cita esse verso umas 30 vezes, que é o verso que o próprio Mahaprabhu, que Krishnadas Kaviraj Goswami, que os nossos acharyas dizem que nós devemos carregar, usar em volta do pescoço. O verso de Trinada Pi Sunitina Tarura Pi Sahishuna Amanina Manandina Kirtaniya Sadana. Aí o devoto continua lendo. Dessa maneira, poderemos evitar de ver o devoto puro do ponto de vista material. E assim, nós próprios, aos poucos, nos purificaremos. Aí o discípulo lê a outra frase, mas Gurudeva abre uma outra discussão, uma outra fala. O discípulo está falando daqueles que pensam que a consciência de Krishna é limitada. Aí Gurudeva fala, e isto é muito importante. Vocês devem sublinhar esta frase. Aqueles que têm visão liberal podem ver que Narada está em consciência de Krishna. Também Vyasa, todos os Vaishnavas como Ramanujacharya, Vishnu Swami, Nimbaditya e seus discípulos, todos estão em consciência de Krishna. Eles têm certo Vaishista, certa peculiaridade. Mas isto é outra coisa. Ou seja, Gurudeva está dizendo que eles são Vaishnavas
estão representando diferentes segmentos do Vaishnavismo, que é uma peculiaridade, é um baixista, mas isso é outra coisa. De qualquer modo, eles são Vaishnavas dignos do mesmo respeito. E isso no primeiro verso do Manashiksha. Vocês devem se lembrar que Raghunath Das Goswami está aconselhando sua irmã Mente a desenvolver Rati, um apego muito profundo, muito especial aos Vaishnavas, inclusive os Vaishnavas das outras Sampradayas, a todos os Vaishnavas. E assim, o Deus continua falando aqui. E está continuando. Nós teremos mais honra, ou prestaremos mais honrarias àqueles que são da nossa própria linhagem. Mas mesmo assim, deveremos honrar a todos. Por isso, aqueles que pensam que a consciência de Krishna é limitada a uma facção de pessoas, a um grupo restrito de pessoas, eles estão errados. Somente nós. Os outros todos nós rejeitamos. Nós não devemos ter nenhuma sanga, nenhum contato com os outros que se dizem Vaishnavas. Esta não é a mentalidade adequada. Se você não puder conviver com eles, pelo menos poderá honrá-los. Que mal há em honrar o outro? Por isso, não desonrem nenhum Vaishnava. Se ele estiver na mesma linhagem que eu sigo, Swadhyatiya Snigdha Ashraya, então devo conviver com ele. Swadhyatiya significa ter o mesmo humor que eu quero, ter a mesma mentalidade. Por exemplo, eu quero ser amigo de Krishna. Por isso, eu devo encontrar um Vaishnava superior que tenha este humor, que esteja nessa raça. Se eu quiser estar fixo na linhagem de Rupa Goswami, escolherei alguém que seja superior a mim, e nesta linhagem de Srila Rupa Goswami, que pertence a esta linhagem. Então, deverei conviver com esse Vaishnava, sempre prestando-lhe muita honra, mas não deverei desonrar ninguém mais. Guru Guste Gostala Isto Sujani Busuragana. Então Gurudeva cita aqui esse mesmo verso do Manashiksha, primeiro verso. Mesmo os Brahmas que moram em Vrindavana, nem eles devem ser desonrados. Eles podem não ser exclusivamente devotos de Krishna. Às vezes eles também talvez adorem Vishnu, Vaikuntha, Dwarkadish e Krishna na mesma linhagem, sem problema. Qual é o problema? Eles estão mantendo alguma forma adequada, correta de adoração. Por isso, não devemos desonrá-los ou cometer ofensas a eles. Mas não podemos conviver com eles porque eles não estão na linhagem de Rupa Goswami. Mas se dissermos a eles, vão embora, não queremos estar com vocês, isso será muito ofensivo e prejudicará a nossa bhakti. O Gurudeva está dando ensinamentos muito sutis. Swadhyatiya, ele cita essa expressão, Swadhyatiya Snigdha Ashraya. A gente faz Ashraya, a gente se refugia, a gente recorre ao Vaishnava que tem Swadhyatiya Snigdha, que tem o seu sentimento espiritual, a sua intenção igual à nossa, igual àquela que nós aprendemos com o nosso Gurudeva. Então, se eu quero ser amigo de Krishna, eu vou me refugiar num Vaishnava superior que está em Sakyaras.
Mas se eu quero me refugiar em um Vaishnava que esteja em outra raça, este que está em Sakya raça, eu não vou poder conviver com ele. Ele também não vai poder conviver comigo, porque vai haver o que se chama Rasa Bhas, vai haver um conflito de raça que vai confundir a minha mente, a mente dele. Então a gente se respeita, a gente glorifica o Guru junto, mas a gente não convive. A gente convive com aqueles que têm a mesma mentalidade que nós, né? Aqueles que pensam que a consciência de Krishna está limitada a um certo grupo de devotos, eles estão equivocados. Eles acham que aqueles devotos da ISKCON, da sociedade da ISKCON, são fidedignos e todos os demais não são. Então o que acontecerá? Nós percebemos essa mentalidade hoje em dia, e isso vai causar muitos problemas para eles. Que o Vaishnava, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, que institucionalizou a missão Gaudiya Vaishnava e criou a Gaudiya Mata, ele com a sua própria voz dizia que a instauração de instituições, ou que a instituição é o elemento de redução da Shakti da missão. Porque se você cria uma instituição, você vai precisar fazer por onde manter a instituição, né? Você vai legalizar a instituição, vai ter o grupo de fundadores que assinaram para que aquele documento legal fosse aceito perante a lei do seu país. Você vai ter que ter conta, você vai ter que ter um prédio para ser a sede da instituição, né? Você vai ter uma série de compromissos com algo que é a estrutura em volta da qual você pode falar sobre a missão, né? Então é inevitável que você vai enfrentar certas limitações. Por isso que Srila Gurudeva, ele, ao longo do período que ele viajou pelo Ocidente, especialmente, ele falou duas coisas. Ele falou: templo grande, grandes problemas. A princípio, ele sugeria que nós fizéssemos Namahata, que nós aceitássemos os convites dos grihastas nas cidades onde há devotos e fizéssemos Namahata, como ele fez. Ele viveu a vida inteira em Namahata. A vida espiritual dele passou inteira, primeiro com seu Gurudeva, depois dando continuidade à missão, acompanhando o sermão espiritual Srila Vama Maharaj, sempre fazendo Namahata, ou levando o cantado Santo Nome e a filosofia do Srimad Bhagavatam em Chaitanya Charitamrita para cada lar, para cada aldeia, para cada cidade do mundo. Bastava convidá-lo, a exemplo também de Srila Vama Maharaj. Ele é capaz de andar de carro durante horas e horas, o dia inteiro, por causa de um convite e pela sua compaixão pelas pessoas que o convidaram, né? Então essa é uma situação que volta e meia precisa ser tratada entre os devotos e as devotas no espírito de amor e confiança. O que você acha? O que você acha que deve ser feito? O que você acha que deve ser feito? Se é inevitável a fundação de instituições, o que você acha que deve ser feito para evitar o radicalismo, para evitar como se diz, o panelismo, né? Eu pertenço a esse grupo
e não convivo com aquele grupo. Mas essa não é a atitude de Gauranga Mahaprabhu, essa não é a atitude de Srila Bhaktivinoda Swami Prabhupada, de Srila Bhaktivinoda Narayana Maharaj. Aí o devoto continua lendo: aqueles que acham que a consciência de Krishna está limitada a uma certa extensão de terra, geralmente tem a tendência a ver os aspectos externos dos devotos. Quem é seu mestre espiritual? A que missão, a que instituição você pertence? Você conhece o devoto, a devota, e aí você pergunta isso: quem é seu mestre espiritual? A que missão você pertence? Em vez de você chegar e prestar um serviço ao devoto, dar um presente para o devoto, como eu tive a oportunidade de distribuir livros na Europa, e volta e meia eu estava dividindo a mesma rua de pedestres com 2, 3 devotos supostamente da ISKCON, e a gente passava um dia muito tranquilo. Eu dava presentes para eles me davam presentes, era muito comum. Convidavam para tomar prachada, eu os convidava para tomar prachada. Sempre havia muita cortesia. Muita cortesia. Então o que Gurudeva nos ensina é que nós, onde haja Harikatha, especialmente onde haja Vaishnavas superiores, a gente tem todo o direito e também toda a obrigação de ir. Se aparece um Vaishnava superior na minha cidade, e aí eu digo: não, ele não é da minha Gaudiya Mata, ele não é da ISKCON, ele não é da Missão Vrinda, eu não vou ter o darshan desse Vaishnava. Então isso não é adequado. É o que Gurudeva está tentando explicar. Aí Gurudeva pergunta: qual é o significado de uma certa extensão de terra? Aí o devoto fala assim: um pedaço de terra, por exemplo, os Estados Unidos, Europa, um território. Esta é a nossa terra, aqui. Nós estamos no Brasil, então aqui é a nossa terra. Aí Gurudeva fala: eles devem entender essas coisas, e assim serão Vaishnavas sinceros, sendo qualificados para pregar e para receber honrarias. Por isso, aqueles que pensam assim, devem mudar a sua visão, alterar a sua visão. Como nós sabemos que, apesar de haver na Índia não sei quantas dezenas de instituições Gaudiya Mata hoje em dia, nos grandes eventos, nas grandes datas dos festivais do calendário Vaishnava anual, você vai encontrar todos esses acharyas, alguns muito idosos, com todos os seus discípulos. Todos eles fazem peregrinação também pelos ashrams, pelas Gaudiya Matas dos seus irmãos espirituais, dos seus tios espirituais, dos seus avós espirituais, dos seus sobrinhos espirituais. Como Srila Gurudeva, todo ano, quem teve a oportunidade de ir ao Parikrama com Srila Gurudeva ia e tinha darshan de Srila Bhakti Bhavavatita Maharaj, Srila Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Shakshidhar Goswami Maharaj. Para que serve o Parikrama? Se você está na Terra Santa, e na Terra Santa você sabe, você ouve falar de grandes Vaishnavas, né? É como você está no período em que está acontecendo o Javadharma em Godrumadeva, e você está visitando Navadeva, e você não visitar os Babajis, os Babaji Mahachayas estão em Godrumadeva, e você vai e visita outros Vaishnavas. Os outros Vaishnavas também são dignos de respeito, mas os Babajis de Godrumadeva, um deles, não me lembro qual, se é Raghunatha Babaji Mahachaya, ele tem mais de 100 anos.
né, como Santa Maharaj, Bhakti Kumud Santa Maharaj. Ele partiu desse mundo, ele estava com praticamente 100 anos. E isso não aconteceu no tempo. Então, quando a gente vai à Índia, a gente vai ter darshan do nosso Gurudeva, vai acompanhar nosso Gurudeva, mas a gente também vai ter o darshan purificatório desses Vaishnavas sêniors, que são inclusive sêniors ao nosso Gurudeva. Krishna mesmo dá esse exemplo, né? Krishna em Vrindavan, ele tem a atitude de um menino que respeita muito Nanda Baba e Yashoda Maria. Ele toca nos pés, presta reverência, faz serviços, traz o chinelo de Nanda Maharaj. Krishna. Ele também aceita a orientação do seu pai, e aos 12 anos mais ou menos, ele recebe Diksha de Sandipani Muni. E ele passa 64 dias no ashram de Sandipani Muni, com Sandipani Muni, sua esposa, Baladeva, com Sudama Vipra. E ele demonstra pelo seu exemplo como um discípulo deve agir, como um Vaishnava deve agir perante seu Gurudeva e perante os outros Vaishnavas, perante Thakurji. Aí o devoto continua lendo, dizendo que Prabhupada dizendo como esses devotos que têm essa visão mundana tendem a ver os aspectos externos do devoto, e alguns neófitos incapazes de apreciar o serviço elevado do devoto avançado tentam baixar o Mahabhagavata, a sua plataforma. Coisas que acontecem, coisas que infelizmente acontecem. Se essas coisas não acontecessem, a gente estaria no mundo espiritual, porque os Vaishnavas estão no mundo espiritual, e aqueles que desrespeitam os Vaishnavas estão no mundo material, né? Então a gente faz esse programa Diamond tentando obedecer, mesmo que, pelo menos falando por mim, eu esteja sempre cometendo os mesmos erros de não respeitar os Vaishnavas superiores, de criticar os Vaishnavas e as Vaishnavas. A gente faz o esforço de acatar a orientação espiritual dos Vaishnavas superiores, como Prabhupada fala, eventualmente, o Gurudeva fala, se nós mudarmos a mentalidade, que é a mentalidade comum da alma condicionada, então nós vamos começar a perceber que estamos avançando espiritualmente. Então é Gopremanandi, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu gostaria de avisar a vocês que assistem, ou offline ou online, como seja, que o Hriday Mandir vai estar fora do ar a partir da próxima quarta-feira, porque a gente vai viajar e vai participar de uma feira no Rio de Janeiro para distribuir os livros de nosso Gurudeva, e vai fazer algumas outras vamos dizer assim, vamos nos dedicar a outros aspectos do Seva no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então nós devemos estar de volta ao vivo em meados de abril. Então eu vou permanente, mas amanhã todos estão convidados a Mana Shiksha. Jai Shri Ram.